A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos, você que me acompanha aqui no canal, você que está chegando, seja bem-vindo. E vamos para mais um salmo da Bíblia, pensar um pouquinho sobre o salmo de número 9. O título do salmo de número 9, aqui na minha Bíblia, é Ações de Graças. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono se assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados suas ruínas perpétuas, arraste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduzem os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-lhes o pé. Faze-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. O Salmo de número 9 é basicamente um hino de Davi que destaca o juízo e o reinado de Deus. Nesse salmo é claro observar que o salmista enxergava o Senhor como juiz e rei de toda a terra. Então se observa que esse salmo é um louvor à soberania de Deus. Foi Davi quem escreveu esse salmo, mas não é possível determinar com exatidão em que momento de sua vida isso aconteceu. Uma curiosidade do Salmo de número 9 é a sua relação com o Salmo de número 10. É possível que originalmente ambos os salmos formassem um único salmo, ou talvez se complementassem. E aí nós podemos dividir esse salmo em dois pontos principais. O primeiro ponto, louvor a Deus, do versículos
1 até o versículo 12 do Salmo 9. A segunda parte traz orações, ou seja, clamor, que embora tenha nascido em meio ao sofrimento, apontam para a proteção e a justiça de Deus, dos versículos 13 ao versículo de número 20 do Salmo 9. Primeira parte, primeiro ponto, vai falar sobre louvor a Deus. No versículo 1 já vai começando o salmista dizendo: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Nessa declaração, Davi deixa transparecer seu comprometimento sincero com a glória de Deus. Davi reconhece que o homem deve louvar a Deus com todo o seu ser e ainda indica qual deve ser o objetivo de todo verdadeiro adorador: proclamar ao mundo os grandes atos de Deus em favor do seu povo. É bem verdade que atualmente muitas pessoas revoltadas com um crescente movimento de barganha com Deus acabam dizendo que não adoram a Deus pelo que Ele faz, mas adoram a Deus pelo que Ele é. O problema é que, para evitar um erro, as pessoas acabam cometendo outro erro, porque Deus deve ser louvado pelo que Ele é e também deve ser louvado pelo que Ele faz, pelos seus feitos poderosos na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, coisas que só Ele pode fazer em nosso ser. Então Ele merece ser louvado por quem Ele é e também por todas as obras magníficas que Ele realiza em nosso ser. Porque os feitos maravilhosos de Deus apontam para a sua soberania e para a forma que Ele governa todas as coisas providencialmente. Como diz o salmista, o crente, o cristão, deve estar engajado em contar todos os maravilhosos feitos de Deus, todas as bênçãos que eu acredito que são incontáveis, que Deus realiza em nosso meio, porque em tudo que Deus faz, Ele também merece ser glorificado, exaltado e engrandecido. Porque se tem alguém que tem total capacidade de transformar o mal em bem, é o nosso Deus. Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. No versículo de número 2, você vai observar que o salmista ele vai prosseguir dizendo que Deus é a sua alegria e a sua exaltação. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Aqui nós podemos sentir em nosso coração e em nossa alma a alegria do salmista e também nos alegrar, porque aqui está dizendo que nós somos um povo alegre. Nós temos toda razão para sorrir em meio às dificuldades da vida, porque tem verdades de Deus maravilhosas nessas palavras. Nós podemos dizer que somos um povo alegre porque é Deus quem sustenta o meu direito e a minha causa. E no trono Ele se assenta e julga retamente. Então não importa o tamanho da dificuldade, Deus está sentado no trono e Ele está conduzindo tudo em perfeita harmonia para a glória do nome dEle. Embora que você não entenda, mas Deus está julgando a tua causa. Pode acreditar. Se a causa parece tão impossível e muitas vezes se torna impossíveis para nós, pode ser que seja uma doença, uma aflição na alma, problemas psicológicos, problemas de sentimentos,
Pode ser que seja uma enfermidade, pode ser que seja um problema na justiça, mas mesmo assim, nada vai tirar a alegria da nossa alma, porque Deus está cuidando de todas as causas. E aqui nós podemos observar que em meio a qualquer situação, somos o povo feliz, porque temos Deus como nosso refúgio, fortaleza e escudo forte. Então, quando o salmista glorifica a Deus no versículo de número 2, ele vai se referir a Deus como o Altíssimo, do hebraico El Elyon. Esse é o mesmo nome divino que foi honrado pelo patriarca Abraão lá em Gênesis capítulo de número 14. Por Deus ser o responsável pela nossa alegria, nós vamos observar que a Bíblia constantemente exorta o povo de Deus a louvar ao Senhor. O Antigo Testamento emprega 3 palavras básicas para conclamar os israelitas a louvarem a Deus. A palavra Barak, também traduzida por bendizer. A palavra Aleluia, que significa louvai ao Senhor. E a palavra Yadak, que às vezes é traduzida por dai graças. Como é importante louvar ao Senhor. O primeiro cântico da Bíblia foi entoado por Moisés, depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Em Êxodo 15, verso 2. Assim como Débora também cantou ao Senhor. Os profetas incentivavam o povo a cantar ao Senhor. Davi louvou, engrandeceu, honrou. Quantos cânticos Davi atribuiu ao Senhor. E esse chamado para louvar a Deus ecoa também em todo o Novo Testamento. O próprio Jesus louvou ao seu Pai Celestial em Mateus 11, 25 e Lucas 10, 21. Você pode conferir. Paulo espera que todas as nações louvem ao Senhor em Romanos 15, de 9 a 11. E no fim, um quadro vislumbrado no Apocalipse é o de uma vasta multidão de santos e anjos louvando a Deus continuamente. Apocalipse 4, de 9 a 11. Louvar a Deus é uma das atribuições principais dos anjos. E é um privilégio do povo de Deus, tanto crianças como adultos, louvar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Autor da nossa existência. É o soberano que rege todas as coisas. Temos todos os motivos para reconhecer a sua grandeza e soberania através de louvor e adoração a Ele. Podemos louvá-lo pelos seus poderosos feitos, especialmente pelos seus atos de bondade, de justiça, de misericórdia e, sobretudo, pelo seu amor e cuidado por nós, quando mesmo envia o seu próprio Filho para redimir, para nos salvar, para restaurar a nossa sorte. Louve a Deus, adore ao Senhor. A partir do versículo 3 do Salmo 9, o salmista vai falar da vitória garantida por Deus. Nesses versos de 3 a 6, o salmista aponta para Deus como justo juiz, que julga retamente a causa daqueles que lhe pertencem. Nesse sentido, o salmista fala sobre o fim desastroso dos ímpios. Ele diz que os ímpios são destruídos e os seus nomes apagados. Suas ruínas são perpétuas. Nos versículos 5 e 6 do Salmo de número 9. Nesse ponto, é impossível ignorar o contraste entre a
transitoriedade dos ímpios e a eternidade de Deus. Os nomes dos ímpios são apagados, enquanto que o nome santo do Senhor permanece para sempre. Diferentemente dos ímpios e de seus reinos, o reino do Senhor permanece para sempre. Seu trono é inabalável e sua justiça é manifesta em seu governo reto. Versos 7 e 8. Por tudo isso, o povo de Deus pode confiar nele. Com toda razão e convicção, o salmista declara: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Verso de número 9. Todo servo de Deus, todo filho de Deus, todo aquele que reconhece a soberania de Deus na sua vida e procura servir a Deus com alma e com coração, pode acreditar, você é confortado com a certeza de que Deus jamais abandona aquele que o busca com sinceridade e amor. Ele não ignora o clamor dos oprimidos, o clamor daquele que clama, daquele que o busca. Por isso que a palavra de Deus diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Segundo ponto desse salmo, fala sobre sua situação atual de grande aflição e perseguição. Ele ora para que Deus se compadeça dele e esteja atento ao sofrimento a qual os seus inimigos o submeteram, no versículo de número 13. Contudo, a segurança de Davi em Deus, ela permanece firme, e o seu clamor se mistura com louvor a Deus, nos versos 13 e 14. Nesse sentido, Davi declara que, pela ação de Deus, as portas da morte não poderão impedi-lo de atravessar as portas de Sião. Davi tinha certeza, uma convicção no seu coração sobre a resposta de Deus e sabia que poderia louvar a Deus nos lugares públicos de Jerusalém. Na sequência, Davi fala sobre como o ímpio padece nas obras das suas próprias mãos. Nesse ponto do seu clamor, o salmista aplica o princípio da retribuição justa. O Senhor é o juiz que é conhecido pela sua perfeita retidão. Nos versículos 15 ao 17 do Salmo 9. E aí o salmista vai concluir o Salmo de número 9, mais uma vez, afirmando que Deus não se esquece do seu povo. Do versículo 18 a 20. Deus é aquele que luta as batalhas daqueles que são seus. Se alegre com isso. Se regozije com isso. Qual é o tamanho da tua batalha? Talvez você não consegue nem medi-la, de tão grande que é. Mas não é maior do que o teu Deus. E Deus está guerreando essa sua batalha. Creia nisso. Embora os ímpios se achem invencíveis, eles não passam de meros mortais, ou seja, homens fracos e frágeis. Então, nas palavras finais do Salmo 9, Davi enxerga o dia em que Deus colocará os homens ímpios no seu devido lugar e lhes farão entender que eles não passam de pó. Versículo 19 e 20. Olha o que diz a palavra. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Aqui está um salmo que
Dele podemos tirar verdades maravilhosas que alimentam a nossa alma e o nosso espírito e que nos renova. Porque aqui nesse salmo nós podemos entender claramente que nós somos um povo alegre, somos um povo que canta, que adora, que dança, que se alegra, que se rejubila na presença de um Deus presente, de um Deus poderoso. Podemos também extrair outra verdade interessante aqui desse salmo, mais precisamente no versículo de número 9, que nós somos um povo confiante em um Deus que pode todas as coisas. E por fim, no versículo de número 15, 16 e 17, que nós somos um povo vitorioso. Amém? Então, nada pode deter a vida de um homem, de uma mulher fiel a Deus. Nós temos lá em Hebreus 11 uma galeria de heróis da fé, pessoas que deram até a sua vida, mas estão bem guardados, felizes na presença do Senhor. Temos todos os motivos para louvar a Deus. Louve ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus nos abençoe. Grato pela sua companhia comigo. Divulgue essa mensagem, se inscreva no canal, comenta se você está sendo abençoado com estas palavras. E o meu propósito é esse, é dividir com você, compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paz.